A primeira tem a ver com aquele valor que vocês anunciaram nos 2,6 milhões de euros à dívida. Eu queria perguntar em concreto, naquilo que era esse valor. Uma pergunta. Uma pergunta. A outra é depois um comentário que tem a ver com outra questão. Acho que nada. Vou explicar. Antes de mais, foi solicitado na última reunião, em vários documentos, a avaliação dos terrenos aqui, do lazer e os documentos relativos à Quinta da Boa. Além disso, o contrato de promessa de permuta. Daí, claramente, estão os valores. O nosso terreno, formalmente, de acordo com a avaliação, valia menos 1.000 euros que o terreno tinha preço. Quer dizer que Era o documento que eu... Exatamente. Havendo depois nós depois comentarmos. Claro. a segunda questão, para esclarecer, foi a questão da iluminação pública. Vamos solicitar uma evolução da iluminação pública. Isso é como trazer que a gente tem isto tudo. Também entrei. Já enviamos para a senhora vereadora, neste momento não está em funções, onde se verifica aquilo que havíamos falado, isto é, entre 2005 e 2013 existe uma evolução muito significativa. Em 2005 a Câmara pagava cerca de 170 mil euros, em 2012 paga 427 mil euros. Mas agora uma pergunta. Como é que vocês explicam este aumento exponencial da fatura? É muito fácil. Isto só comprova aquilo que eu disse nas últimas reuniões. Existem vários fatores. Desde logo, em primeiro lugar, o aumento do IVA. Houve um aumento significativo de 6 para 23%. Quer dizer que isto comprova. Em segundo lugar, o pagamento da taxa, que efetivamente está associado ao consumo, que até aqui também não existia, não se pagava. E o último fator é que a própria iluminação, para além da taxa, que é tarifada, para além do IVA, a própria forma de consumo. Tal como vocês sentem em casa, a Câmara Municipal também sente nas suas contas, porque efetivamente, neste momento custa muito mais do que aquilo que custava há uns anos atrás. Uma breve avaliação consegue-se perceber. Daí que esta evolução destes custos são tão sobretudo associados Mas uma pergunta clara. Além desses fatores, também há mais consumo. Logicamente há mais consumo. Há mais iluminação. Há mais consumo. Ao longo de 2005 a 2013, e todos nós sabemos que a iluminação aumentou, digamos, no conceito. Na altura dos presidentes de junta, desde 2005, as ruas mais iluminadas, pedidos mais iluminação, objetivamente também deve ser. Também não tenho a certeza que há mais consumo. Há mais iluminação, obviamente mais consumo. Pode, mas há pedidos de... Nós temos muitas ruas que não eram iluminadas e que foram reforçadas a iluminação. Portanto, daí há mais Mas há mais consumo e além disso há aqui uma diferença grande entre aquilo que estava previsto gastar em 2012 e aquilo que se gastou. Portanto, e essa diferença não é só explicada por esses dois fatores. É sobretudo explicada por esses dois fatores. Mas não é só. Acho que não existe apenas dois fatores para fazer evoluir tanto a E na altura tinha sido previsto um valor na casa dos 262 mil euros. No final do ano gastou-se 427 mil e não foi certo. Mas no ano passado nós já não tínhamos qualquer tipo de previsão de corte. Quer dizer que o corte era só apenas para este ano. Quer dizer que não tem influência na estratégia que foi adotada nos cortes que estávamos a falar. Depois, o que é que se pode dizer sobre o painel? Já agora sobre a energia, primeiro, o aumento dos 10% não chega a explicar. Há de facto mais iluminação e há depois aquele problema que temos vindo a bater e que, pelos vistos, não há solução feita. Que é, foi uma medida já tomada, mas pelos vistos a vingar, o corte no consumo energético. Cortou-se, não vamos desligar postos de iluminação. E agora estão todos outra vez iluminados, calculo que seja até o dia 29 de setembro, no mínimo.
Vou-lhe responder. Se recorda, os valores que estão aí é apenas até 2012. Até 2012. E o corte foi feito em 2013. Quer dizer que nada tem a ver com o medida. Os valores Se nada for feito, nós continuamos para mim, como deve calcular. Sim, mas é até 2012. Isto tem aqui uma tendência clara de aumento e dizer-se que é o IVA é uma boa desculpa. Vou só fazer uma pergunta. Quanto é que pagava em casa em 2005 de energia? Quanto é que paga agora? Faça-me um favor. Não, Mas avalie e paga mais do dobro. Mas eu estou convencido mais ou menos é uma coisa. Não é. Mas não é espanhol, Carlos. E a Câmara não é exceção a todas as entidades públicas, aos particulares, a cada cidadão. Nós acabamos por apanhar tudo aquilo que a sociedade apanha das decisões que, de certa forma... O que é que leva? Que de facto há aumentos pontuais no custo da energia e outro fator. Se o IVA não é dedutível, evidentemente que é custo. Numa empresa chega lá, o IVA aumenta para 23, mas vão buscar o IVA, digamos, o efeito é zero. Bom, se na Câmara não conseguem buscar o IVA, há aqui um aumento por essa via. O que de facto, além destes pormenores, se constata é que tem aumentado a ordem de iluminação pública. Se nada for feito, e eu constatei desta semana que estão a ligar tudo o que é posto, já não há como desligar. Pelo menos naquilo que eu digo. E eu quero crer que, mais uma vez, é aquela tendinite das democracias. Não é? Podem saber que estão a trabalhar para a desgraça, mas para contento das aulas e para ir buscar votos, nada mais do que insistir no erro. 3,9 e aqui a questão que me preocupa é a seguinte: já se viu a tendência, já se viu que se estava a trabalhar no sentido de ampliar e melhorar a iluminação pública, mas, entretanto, foi decidida uma correção nessa estratégia. É para levar efeito ou é para continuar a deixar isto derrapar? Porque é assim, não há hipótese. A Câmara não vai descobrir petróleo nenhum em Vizela. A Câmara não vai descobrir petróleo nenhum. A questão é, mandaram ligar. É para manter até as eleições, é para manter durante o próximo mandato. Como é que vai ser feita a política da iluminação pública? Está a ser feita aquilo que o Sr. Presidente definiu. Isto é, que a iluminação junto das casas está ligada. Não tem todas. Não está. Se você descer dos bombeiros até à rotunda de lá de baixo, vai verificar que tem pelo menos 3 postos ligados. 3 postos ligados. Para além disso, pode reparar que o lago, neste momento, as bombas estão desligadas. Isso é um corte. Se reparar, no edifício do Fórum, também estão as bombas desligadas e a funcionar ao mesmo tempo. Quer dizer que foram introduzidos um conjunto de medidas, tendo em vista a diminuir a despesa. E isso é que nós vamos ver no fim. Mas não, eu pessoalmente, eu apoio esse tipo de situação. Agora, eu, também posso dizer que chego ao túnel e às vezes estava um ou foto ligado, ou dois. Chegar. Se for lá logo à noite, tem 6. Porquê? Tem de ser 6, tem de ter um mínimo. Mas é mínimo 2 Se já tiver 20 e tal. Pois já. Nós reduzimos substancialmente, só que a questão que se passa é que todos os túneis são obrigados pela legislação anterior a ter luminosidade mais que suficiente. Inclusive durante o dia. Tem mais que suficiente. Durante o dia passa lá e precisa Tem de mais mais. suficiente. O que se passa é que, segundo o estudo que foi feito, a vista tem capacidade de memória e quando você entra num túnel como este, que está habituado ao dia, vai verificar que não tem a mesma capacidade que tinha se estivesse lá já dentro com a vista habituada. O que acontece é que a legislação em vigor obriga que, de certa forma, foi uma das medidas que nós tentámos tomar, reduzir. Queríamos cortar aquilo que Claro, chegava. a única questão é que não podemos, porque efetivamente se acontecer algum acidente e não tiver a iluminação ligada, a responsabilidade é da Câmara. Pronto, relativamente ao painel, dizer apenas que O painel é aqueles 2,6 milhões de euros que estão intrinsecamente ligados. Sim. Quando foi. Onde foi? Eu posso enviar este documento. Portanto, todos os pagamentos, todas as faturas com a respectiva data
Porque efetivamente 2.600.000 euros E ver o que é que é uma verba muito foi com o significativa. suporte dos pagamentos. Portanto, quando Quer sai dizer, de nós uma enviamos listagem, todas as os entidades. 2,6 milhões pagos, e você vê que contestam ou criticam, ou dizem que entender, mas que a melhor forma é assim. Porque os 2,6 certo? Não, desculpa, pagou os 2,6, a melhor forma é mandar uma listagem de quem pagou por ali abaixo, você vê. Aliás, essa listagem seguiu dentro daquela estratégia do PAEL e dentro daquilo, da reunião que tivemos com o Secretário de Estado, com o Gabinete do Secretário de Estado, tivemos de, digamos, não é só chegar lá, pagámos 2,6, pagámos com aqui as faturas, está aqui o suporte, comprovam, tá? Assim que depois temos de mandar para o Tribunal de Contas se isso for aceito. Nós, como disseram que era, aliás, já pedimos isto, já está lá há mais de 15 dias, evidentemente tivemos suporte do pagamento feito de 2,6 milhões. Assim como os documentos, Assim como os documentos de suporte. 3 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos e 1 milhão de euros de Também seguiu, para, digamos, contextualizar a proposta que fizemos no sentido de a H6, os 4 chegam com o pagamento de 2,6. E acho que é melhor ele dar, porque assim a resposta fica dada e você Claro, na altura, e depois também se isso foi quiser a falado, seguir. mas não foi explicado como é que Mas a e seguir, se quiser ver como é que se fez o batimento de quadro, tem ali o dia de pagamento todos, tem E as respectivas faturas as e os respectivos todas, valores. e os respectivos valores, e que a seguir depois pode fazer uma artigo, pelo que quiser, dentro daquilo que vê que é muito mais significativo, é uma listagem de Já agora, um comentário prévio, historicamente, não ali naquela velha máxima que a desgraça veio toda com o sentido. Há um modelo de gestão, que se calhar também não é único, como bem disseste, digamos, que a visão ninguém escolheu a pobre, que a receita é 100, a despesa é 110, há um déficit aqui de 10, que é financiado com dívida. Se, historicamente, o esquema é este, como é que pode ter arranjado dinheiro para bater 2,6 milhões à dívida, sem contrair nova dívida? Não, doutor, Digamos, a lógica seria essa, a lógica seria essa, mas como é, aquilo que temos ao pai ainda não foi pago, para a lógica. Há uma contração. Estamos à espera que venha a pagar. Você tem um passivo, dívidas. Estou a perceber, como diz que a despesa é maior que a Gozo. receita. Ou obviamente, ficou como é a que dever abateu? Essa é a sua alguém questão. que acabou de entregar faturas este ano e pagou mais antigas 2,6 Não. Ou do Paiel, ou do Paiel de 140 mil euros. A PAEL pagámos 140 mil euros. Não, mas não estou a Eu explico, eu percebo. Mas percebeu a pergunta, responde. No PAEL pagámos 140 mil euros e no equilíbrio financeiro pagámos 2.600 mil. Logicamente, que há criação de dívida automática, conforme o que está a dizer. A única diferença é que neste momento houve uma grande contração da despesa. E neste momento, Ao qual despesa? da despesa da própria Câmara. Da Câmara? O que quer dizer que, neste momento, os pagamentos estão a ser. Enquanto houve um determinado período em que a dívida era superior, ou a feitura da dívida era superior à receita, neste momento invertemos os pressupostos. Isto é, a receita é superior à dívida e neste momento estamos a permitir liquidar passivo. Não estamos a conseguir liquidar passivo e todas essas receitas. Quer dizer que não estamos a conseguir liquidar passivo. É fácil perceber de que forma é que. Então, se me fizesse favor, porque eu não acredito em milagres. Não acredito em milagres. Não tem nada também da normal. Não é também não acreditar. Ninguém me ama. Mas eu não acredito em milagres. E para mim a questão é básica. Se a Câmara chegasse, imagino que há determinadas dívidas alocadas ao pagamento e há determinadas dívidas alocadas ao financiamento do reequilíbrio. Imagino que nada disto é tocado, ou seja, mantém aquilo enquanto houver dinheiro
o financiamento que foi pedido junto do Estado, junto dos bancos, países, não mexe. Mesmo nessa situação, se conseguisse chegar ao fim deste ano, 2013, com a receita igual à despesa, Era bom, digo você. era muito, não era bom, era muito. Mas isso não é verdade. Vocês mereciam, Não é possível. vocês mereciam. Eu sei que não é verdade, eu sei que não é verdade. Eu sei, infelizmente, não é verdade. Não é verdade o que está a dizer. O que está a dizer. Porque não, Contra, o quê? contra Não é verdade, factos, não há milagres, que há milagres. não há milagres absolutamente Não há, nenhum, nem há. pelo menos. Foi feita uma alteração conforme se tem conhecimento, sobretudo em determinadas obras que tinham a ser feitas e que foram cortadas. Se fizer uma leitura atenta do orçamento que foi proposto Mais e uma das vez, obras, mais uma vez, cortou nas despesas de capital. Mas isso também é razoável, não é? Tem de escutar em alguma coisa. Tem de escutar em Você alguma tem- coisa. Se você tem despesa Tem. coberta, não pode tem cortar, que cortar. pode. Mas repara, se cortar nas despesas de capital, há a receita que vem expressamente para aquela despesa de capital. por isso é que estamos a Se fazer. caso não é. Por isso é que estamos a fazer, quase em todas as reuniões, alterações de orçamento. Até neste momento, nós vamos fazer mais uma, por exemplo, das Tachoeiras, que eram obras que estavam previstas e que não estão a ser executadas ou estão a ser executadas abaixo do valor. A execução das Tachoeiras estava com um valor à volta dos 300 mil euros, se não estou em erro. Nós Foi- cortámos, só fizemos aquilo. Fizemos apenas a execução dos passeios em conjunto com a Junta de Freguesia. Quer dizer que foi uma obra que foi feita por menos, se calhar, 80% do valor que estava previsto inicialmente. Quer dizer que nesses 80% que tem no orçamento dá-lhe margem para transferir para outras despesas conforme foi feito aqui e com isto liquidar para si. Mas não tem deixe-me ser preciso. Coisas que são absolutamente imperceptíveis. E garanto que há coisas que nem o diabo. O quê? Não estou a dizer em termos de. Eu percebo. Em termos de E matemática. percebo a Você sua, não e tem- percebo a sua lógica que é assim. Tem- Se a tem- despesa é maior que a receita, como é que pagar 2,6 Mas e neste diminuir? momento, É só isso. mas neste momento, Não, isto é porque o merceeiro. Quer dizer que Explique lá isso. se a despesa. Se, e basta isso. se paga 10, Basta se, isso. se paga Se fizer recebe despesa 100 de e gasta capital, 110, como é que você pagou tem 2,6? subsídios. Pronto, é essa. Tem subsídios que vêm expressamente para tem receita. mas não tem. Neste momento, a despesa da Câmara Se não não tem é também essas maior. receitas Não, ó doutor, sim, mas há uma das coisas que há uma das coisas que nós temos de dizer ao doutor, porque eu percebo a pergunta do doutor, embora não costume dizer à Eu não estou a fazer uma beira-dele, devolução, dizer não sei, assim, se nós temos um déficit, e explicou muito bem do meu ponto de vista para ser perceptível, se recebemos 100 e gastamos 110, pode pagar 2,6 a 100. Sim, pode pagar desde que ponha outros a mancar. Ponha, exatamente. Mas o que é que acontece? Agora posso dizer que neste momento, ou até este momento, a receita tem sido maior que a despesa, certo? Sim. Pronto, é isso que eu quero dizer. Eu posso Enquanto dar- tínhamos um déficit, por exemplo, penso que na altura, e corrija-me que está com os números, eu tenho só de cabeça e posso aqui fazer, tínhamos um déficit de cerca de 125 mil euros Sim. mensais, sistemáticos. Hoje não temos. Não temos. Perguntam como? Cortamos, não temos. Também aumentam um pouquinho a receita relativamente e fizemos compensação no lucro. É evidente que diz assim. Qual era a lógica? É cortar nas despesas correntes. Mas as despesas correntes elas são fixas, não há por onde cortar mais. Nas despesas de capital, é evidente que você sabe que tem de cortar no investimento. O próprio pai obriga-nos a cortar no investimento. Mas elas não são fixas. Há sempre margem. Hoje eu sei. Mas eu vou-lhe dizer, Hoje eu sei, alguns- haverá- E Vou-lhe dar alguns- aquilo que nós alguns temos dados, dito não é sei. que mais valia cortar naquilo que é só. Pronto, vou-lhe dar alguns dados. Alguns dados. Na energia pública, por exemplo, do que depois ter de mexer nos 6 milhões de custos controlados. Espera aí. Posso dar alguns Oh, dados? bem. Vou-lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, o jantar de Natal da Câmara Municipal estava, Sim, todo somado, trocos, todo somado. vou-lhe dizer, eram cerca de 8.243. Quer dizer que os últimos jantares de Natal que não se realizaram, ou os que se realizaram com os funcionários a pagar o seu próprio jantar, poupamos 22.600 euros. Isto não é trocos no orçamento da Câmara Municipal. A iluminação pública de Natal, Muitos não. a iluminação pública de Natal, ao longo em 2008,
era cerca de 18 mil euros. Desde 2008 até cá, com as reduções que temos vindo a fazer, que têm vindo a ser presentes nesta reunião, já poupámos 22.600 euros. Olha, a nível de fotocópias, posso dizer que nos últimos 2 anos reduzimos sensivelmente 8 mil euros. Nos subsídios que não atribuímos, por exemplo. Por exemplo, a mudança para o edifício sede permite-nos reduzir cerca de 18 mil euros por exemplo. A nível das instalações, do armazém, a Câmara Municipal poupa neste momento cerca de 1.000 euros por mês com a mudança de armazém que fez. Nós tínhamos 2 milhões. Até pagávamos 2 rendas e agora pagámos menos, quase 3 rendas. As 3 rendas. Nós E tínhamos, temos lá tudo num. nós tínhamos tínhamos 2 pavilhões mais o matador. 2 pavilhões mais o matador. Mudámos para um novo. Mudamos para um novo pavilhão, metemos o que estava no matador, metemos os funcionários que estavam aqui debaixo do coreto, as duas, tudo que tinha a ver com o que estava dentro de 2 pavilhões, e passamos a poupar cerca de 7 ou 8 mil euros por ano em rendas. A nível de seguros, nos últimos 3 anos estamos a poupar uma média de cerca de, se não estou em erro, mais ou menos 10 mil euros por ano, com os contratos de seguros que têm vindo a ser feitos, têm vindo a permitir uma redução significativa. Por exemplo, a nível de, como posso dizer mais, viaturas, temos feito uma redução de cerca de 5 ou 8 mil euros por ano em viaturas. Adquirimos novas viaturas e com a aquisição de novas viaturas deixamos de ter problemas mensais que acabávamos por ter em sucessivos arranjos. Fogo de artifício. A Câmara Municipal de Vizela, no 19 de março, festas da cidade e 31 de dezembro, gastava um valor que, neste momento, face aos cortes que temos vindo a fazer, são 42 mil euros que já poupamos nos últimos 3 anos. Quando falam em viaturas, fala em que tipo de viaturas? Todas as viaturas, toda a frota. Mas só a frota de carros ou máquinas? Carros. Mas nesse aspecto, diga-me só um comentário que tenho que fazer, porque repare, num conceito como o nosso, tão pequeno, em que os carros andam basicamente dentro do conceito, não venho a dizer que os nossos carros podiam ter grandes problemas mecânicos para andar no nosso trabalho. Tu vais dizer, mesmo assim, olha, o carro do Presidente, o carro do Presidente, vou-lhe só provar, não vejo que os nossos carros tenham o carro do Sr. Presidente, de maneira que houvesse uma poupança para se foi, o carro do Sr. Presidente, o carro do Sr. Presidente foi ele com o Presidente da Junta de Enfios e ficou pelo caminho. Mas isso é um carro. Só para dizer, as carrinhas que tinham um valor, que foi para a abate, gastava-se mais em arranjos às carrinhas, que eram Fiat, ainda por cima, não era material como o que nós compramos, que é alemão. Deu 5 mil euros, não foi? Sim, o material da abate que está na lei. Neste momento, gastava-se mais para o valor da carrinha. Não vamos dizer que a nossa frota de carros Quer dizer, tinha um custo muito elevado. Estes cortes todos que eu elenquei, fotocópias, fogo de artifício, jantares, Tem uma poupança, vamos ser significativa. 200 mil euros. Não, temos mais, porque associado a isto existe um outro fator. Ok. Pronto, posso acabar? Ser o outro fator. Se for Pronto, isso, é. associado a isto temos um outro fator, que é um fator fundamental, que é houve obras que só se executaram com apoios do CREM, por exemplo, o Minigolf e o Intergolf, por exemplo. Houve obras que foram executadas com os homens da Câmara, Marginal Riririnho. Portanto, esse dinheiro foi gasto, foi a tal despesa de capital, que foi financiada a 100%. Financiada a 100% como não foi Foi Não foi financiada a 100%. Por exemplo, a Marginal Ribeirinho, a obra foi feita com os nossos homens, teve que comprar os materiais. Mas se essa obra fosse dada fora, ficava... A erva, se quiser algum arranjo de cimento agora da minha. Isso é o que diz na sua opinião. Lá, o que está a erva, vamos ser. Aquilo está tem muito melhor que o que está. Mas o calda daquelas, se quiser, eu trago-lhe um saco na próxima reunião. Vamos ser, não vai agora dizer que fez um investimento maluco. Então pronto, façam uma favor. Teve uma boa ideia. Já não é mau, porque pode lá boas ideias. E um gajo sabe, um bocadinho de gestão, já é alguma coisinha. Claro. Aproveitar esse cimento que anda por aí, cai. Mas não, vou-te explicar a diferença. Vou-te explicar a diferença. Agora, foi colocado uma ponte ao pé do bar. Na demolição da escola, Sim. tudo com mão de lá buscar, é capaz de passar 200 mil euros a creio. O comando é guardado, que é moleiro.
acredita que é capaz de termos material para 200 mil hectares. É assim, uma boa ideia. Pronto, estou a dizer que ultrapassa os outros. Estou a falar de cálculos técnicos, estou a falar de mandei guardar tudo que era preciso. Não comparar é que só ganho. Pronto, faltam basicamente 2.400.000 euros para justificar. Existe uma contração, essa contração está associada à redução da obra, onde vai grande parte dos orçamentos das autarquias, como é lógico que tem conhecimento, e todas estas medidas que vão sendo tomadas vão já dar sinais positivos e, como é lógico, começa a haver redução. Mas não existe qualquer tipo de dúvida que esse valor foi pago. Eu vou-lhe mandar por e-mail todas as faturas que foram pagas, quando é que foram pagas, e o respectivo. Mas de qualquer forma, já conseguiu justificar. Mas vai mandar o que é que as outras ficaram por pagar, não? Porque não há milagres. O que eu queria dizer, o que eu queria perceber, é que, E mais, eu vou lhe dizer, nós, e eu falo por mim também, se quiser, tomarmos nosso problema, fique resolvido mais rápido possível. Porque, primeiro, é insustentável. Segundo, era tempo de passar à frente para haver mais desgastes com essa brincadeira. A questão para mim é simples. Agora, eu acho que Melhor é mandar isso, depois faz uma avaliação. se pegar, tirar de um lado, pôr no outro e dizer, nós já pagámos do Bael não, do fundo financeiro, já pagámos Mas sobre essa matéria, não... se a coisa pegar para mim não tem. Agora, para a oposição, façam um favor de ser claro. E depois fala-se nisso. Sobre essa matéria, e para terminar, aquela questão que colocaram na Assembleia Municipal, que ainda não enviei para a oposição, colocaram um estudo que nós tínhamos feito sobre as propostas e o manifesto eleitoral que a coligação apresentou no dia 10 de agosto de 2009. Nesse manifesto eleitoral existe aqui um conjunto. Vai-me permitir, mas é isto com alguma equidistância das coisas. Aqui não é para falar política, Mas foram as que pediram para distribuir. Não, e aliás, deixe-me só dar uma sugestão. Podia entregar um coisa deste, ao São Bentinho, e lá assim, entregava-lhe explicava ao São Bentinho como é que essas contas se fazem. Passámos uma explicar. São envia-se amanhã. Como pretende enviar, se podia enviar, envia. Mas aqui não. Com honestidade intelectual e política, podia explicar. porque quanto é que custava as piscinas? Estamos aqui com o Fede. Eu acho que devemos discutir as questões da Câmara e da Câmara. Está bem? Vocês desculpem lá, Tanta coisa que podiam ter explicado. mas acho que não é o momento para estarmos aqui agora para variar para a política. Eu acho que era um grande tema para o Santo. Ele está lá sozinho, para se entreter. Entrego lá um jornal. Entregava uma coisa desses. Não sei o que é que São Bento conseguia fazer disso, mas pelo menos entreter. Não é esse, é um jornal. Posso fazer uma Faz favor. dado que veio a troca para Vizela, ou há de vir a troca para Vizela, tiveram que adotar um modelo de gestão que, quanto a mim, já devia estar adotado há um tempo, que evitava certas despesas e certos gastos, os vistos que agora está-se a conseguir atrair nas despesas do município até, como se falou aqui, a equilibrar as contas e não haver passivos. Isso era o ideal, mas já seria o ideal já há mais tempo. Portanto, agora está-se a entrar no caminho mais direito, está no caminho a chamada troika, é uma espécie de troika, foi um painel, ao fim e ao cabo, não passa de um resgate financeiro, que é o que aconteceu ao país. Olha, isso que eu queria dizer, realmente foi bem que foi preciso chegarmos a este ponto para se fazer uma reestruturação das contas e eu fiz na minha casa quando o IVA do DTP passou de 6 para 23. Fiz, e neste momento, aprendi, estou a pagar menos energia do que estava a pagar. Fiz por várias razões, e por muitas, fiz uma reestruturação total das minhas contas, das minhas prioridades, cortei muito, pronto. O doutor também paga menos o que zero, não acende a luz, não ligo a luz, não pago nada. É isso que faço, eu não ponho a máquina X e a máquina X, a depender da roupa, outras coisas do género, mas realmente, pronto, às vezes é preciso vir uma situação destas para nós pensarmos bem, porque ao fim e ao cabo o gasto de energia, isto não é um caso, isto é um exemplo, o gasto de energia também é um gasto de excesso, um excesso de gasto de energia que nós, às vezes, nas nossas próprias casas fazemos, quando tínhamos o IVA a 6%, possivelmente era excessivo.
foi preciso o IVA vir para 23 para repararmos que estávamos a gastar excesso de energia também. É contra o ambiente, não é? É isso que eu queria só chamar a Quero só fazer um comentário rápido, que é o seguinte, que é, está, nós, mais uma vez, acho que estamos aqui no mesmo lugar. É que a aplicação levanta questões, que são questões pontuais, e depois as explicações são fracas, porque, repare, nós falamos num bolo de 2,6 milhões de euros. O seu vereador justificou cerca de 200 mil euros. E repare, eu não quero saber, na reunião de Câmara, exatamente quais são os montantes, mas era importante que hoje se compreendesse como é que isso foi feito. E nós não compreendemos. E depois, repare, permita-me só esse comentário. Tem explicação. Mas você pode fazer um resumo rápido Foi enviado. de como é que foi gasto. Não tem que ser caso a caso. mesmo com o Vitor. Abatemos X. Mas chegar aqui, X rapaz, distrito. está a ler isto. Não, nossa coisa. Tem todos os pagamentos É evidente que se quiser, pode explicar de uma forma sucinta, abatemos nesta área, naquela área, porque repare, nós perguntamos 2,6 milhões. Mas repare, mas conseguiu resumir algumas verbas. Algumas conseguiu resumir. Dizia só, nós por exemplo, não pagamos às coletividades X milhões de euros ou X centenas de milhares. E era mais uma volta que poderia ajudar a explicar esse valor. Mas isso não disse. Explicou fotocópia, não é só. mas os valores grandes não foram explicados. E podia explicar. Eu disse-lhe aqui assim, uma das questões também que baixou. Mas não foi foi não haver dito, e podia quantificar isso. Dizia, também nós não pagamos também nos baixou, 600 mil euros ou 700 mil euros. mais E subsídios. nós hoje aqui na Câmara de Câmara já entendíamos mais o valor. Agora repare, 2,6 milhões. Explicou 200 mil euros. Se isto estiver mal explicado na próxima reunião, agora, melhor explicação Mas um resumo, do que eu que estiver aqui a fazer um coisa, tem aí, em concreto, todas, acho que melhor explicação do que isso, mas mais transparência. Mas hoje podia fazê-lo de uma forma para quê? Para estar aqui a fazer... Não, fazer um resumo, olha, nesta matéria colocamos X, naquela colocamos X, e era fácil, e era fácil. Ele vem aqui, vamos inverter os papéis. Vamos inverter os papéis. Você não sabe as perguntas que eu vou fazer. E é evidente que chego-lhe aqui, faço-lhe a mesma pergunta que você fez, e a única coisa que você me dava era isto e dava-me tudo, e eu contra-facto no argumento, e você me chegar aqui, ó, nisto e nisto e nisto baixou. Eu parto do princípio que a pessoa responsável pelo outro sabe exatamente como isso foi feito. Sabe exatamente como isso foi feito. Não tem que ser ao cêntimo, tem que ser ao cêntimo. Explicou 200 mil euros. Não, explicou 200 mil euros. nós estamos a fazer. Essa é uma outra questão. Mas o Explicou podia ser. Foi que uma vertente, ainda agora lhe disse que só nas Tachogueiras a Câmara Municipal de Vizela poupou 300 mil euros. Só nas Tachogueiras. Quase, é praticamente 300. Tinham inscritos 300 e qualquer coisa. E atenção Se gastarmos que cerca de 30, para bater, só tem que nisso, pagar. só nisso. Não é não fazer, é tem que pagar. Está aí pago. Tem que pagar. Deixa que está aí pago. Tem que pagar. O dia que está pago. De uma forma mais consistente. Mais consistente. Acho que podia explicar isto de uma forma muito mais Posso? consistente. Presidente, eu queria dizer-lhe que, à semelhança do candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal, também eu fiquei indignado com aquilo que se passou no Centro de Saúde. Porquê? Porque o Sr. Dr. Fernando Carvalho veio com a proposta daquele protocolo, Liga Portuguesa do Campo, Câmara e novos nomes. Dava jeito para fins eleitorais, que a coisa passasse. Eu, na altura, limitei-me a fazer um reparo, disse ao Presidente, na qualidade de Presidente da Câmara, com vinha cautelar, regalias para todos os utentes de Vizela, para todos os munícipes. E alguém se sentiu de lá indignado com aquilo que se disse aqui. Eu limito-me a assumir aquilo que eu digo. Agora, queria dizer, neste caso, e assumir também, que estou indignado com a postura do Sr. Dr. Fernando Carvalho, porque o facto de ser candidato não quer dizer que tenha de arranjar jogadas políticas deste género, que depois de assinar os protocolos, vem a RS Norte
emitir um parecer negativo sobre o protocolo segundo fonte ligada ao ACES, onde ele, de resto, é nenhum. Eu estou indignado porque era suposto que o doutor Fernando Carvalho percebesse alguma coisa daquilo que está a fazer. Olha, eu fiz uma questão, vou responder a isso. Eu estou a falar, mandei está a dizer, não é da posição dele, dos um protocolos. mandei um mail e digo-lhe ipsis verbis o que eu disse. O que eu disse a quem tinha que dizer. Justíssima Senhora, atendendo à questão em termos de protocolos entre a Liga Portuguesa contra o Campo e as Unidades de Saúde Familiar de Vizela, solicito que me informe o número de protocolos que já havia estabelecido e que molde seguiu, não necessitando por efeito de identificação das UFCs. Aproveito a oportunidade parlamentar que está a passar, pois é reguladora do pior que a política tem. Assim queira a Liga Portuguesa contra o Campo receber a total disponibilidade da Câmara Municipal para colaborar com a vossa prestigiada e meritória instituição, nomeadamente através da disponibilização dos vossos serviços nas instalações da autarquia, e vai ser assim, através da divulgação genérica por mediação do Serviço de Ação Social e da rede social do Conselho que coordenamos. Mais agradeço que se peça a nossa total solidariedade ao Sr. Presidente da Direção do Núcleo Regional do Norte, Dr. Vitor Veloso, assim como ao Presidente da Assembleia Geral, Engenheiro Luís Braga da Cruz. Disponibilizámos um local para se fazer isto. Ponto final e política nestas coisas não é comigo. Não, já agora, eu percebo a sua atitude, agora diga-me uma coisa. Olha, sujeito é conhecimento, obviamente. Qual é o papel da ARS no meio disto? Teve a ARS, se não sei o que é, devia ter conhecimento ou não teve, que não venha brincar com política para a saúde, então não estou com isso. Desculpa lá, é assim, eu acho que devia ter ligado e devia ter dito ao indivíduo, está a perceber? Isso é indicativo. Da ARS, agora, o ACES estava, o coordenador estava lá, o que é que a ARS quer? Olha, que se entendam, perceber? Que se entendam, que se entendam. O que me interessa é o serviço vai ser feito na Câmara. Que este país é bananas, eu já tinha conhecimento há muito tempo. Um indivíduo não está de acordo só porque não sou disse nada. O que interessa é o serviço e as USFs... Agora, aqui estão assim, sem rinha e um diz que não sei o que é outro. Faltava. E o que interessa é ser aquilo que você disse que eu digo para todos. Mas nada, o resto é treta. Política com saúde, ninguém venha mexer nisto. Está a ver? E portanto mandei naquele e-mail, porque quer dizer, aquilo foi do género, doutor, o que eu percebi, o que eu entendi. Mas o homem estava indignado por eu lhe ter dito que... O homem, não sei o quê, o homem lá da ARS não concordou porque não foi ouvido. Até me dá vontade de isso. Mas diga-me, explique-me qual é a indignação do Sr. Eu não tenho nada que explicar, indignações cada um explica por si, eu explico a minha. Não tenho nada que explicar, doutor, eu sou como você, explica a minha. A minha é, eu quero serviço para todos. Não pode ser lá, é na Câmara Municipal. Está mal, doutor? Pronto, é isso que eu gosto de ouvir, doutor. Está mal de ser na Câmara. Só esperamos que não seja um pronúncio de que as outras unidades de saúde familiar no Norte têm um protocolo com a Liga, também não fiquem sem protocolo. Olha, também quis saber, sabe porquê? Porque queremos ser tratados igual. Está indignada? Está certo, doutor? Se os outros têm noutros lados e não há um problema, não sei o que é cá. Ela não é, doutor? Você que é ligada a isto? Não se lembra dessa gravação. Não, é lógico que eu não tenho perguntado quais são as outras. Se as outras tiverem, queremos igual. Eu disse que não. A minha indignação foi que eu disse e mantenho que protocolos, se há regalias para o SF, pronto, isto está tudo, doutor. Este assunto está a passar, está arrumado e tal. Só que o que é que vem? A IRS, coitadinha, não ter conhecimento, lá está. Como é preciso ter conhecimento de uma coisa, andar rápido, pôr o ar-condicionado sem regar, sem andar lá a regar, não trata de nada. Como a doutora sabe, não trata de nada. Se vem um indivíduo, você é, desculpa a expressão, vou dar um exemplo, você vem do ACES, o ACES para mim, você é o representante da IRS. Então, eu desculpo, entendam-se, que se entendam, agora se não se entendem, não é problema não. O que é que eu queria fazer? Organizem-se, sabe? Se não se entende, vou eu só que o indivíduo não foi ouvido, só que não soube e tal, o que é que eu fiz? Disponibilizei a Câmara Municipal para se fazer o serviço para todos, na Liga Portuguesa, que é uma vergonha. E também quis perguntar se há protocolos iguais, porque se houver iguais, estamos mal. Se houver, está certo, doutora? Se houver iguais, estamos mal. Que não pode ser, não podemos ser Antónios os outros Toninhos. Não podemos, perguntei-lhe, só com você. Não, eu perguntei, se tiver tudo igual,
foi coerente. Se houver alguém direito, ainda deve haver alguém direitinho, põe isto no seio. Isso sim, se também não querem, facto, quem manda pode, você manda lá, suponha, no centro de saúde, não deixa, faz na Câmara. Se os senhores médicos e as unidades de saúde familiar, que são excelentes no trabalho que têm, querem e quiserem fazer na Câmara este serviço, para todos, a Câmara está disponível, porque é saúde e com a saúde não se brinca, nem se politiza. Nem se politiza. Tem que ser para todos. Tem que ser para todos. Ponto Mas final. isso nunca foi Agora, nem isso nunca foi questão, mas repara, Estou de acordo consigo. A minha indignação, que é que eu também tenho que ter a indignação, a minha indignação é alguém que se mete no protocolo deste sem calçar a retaguarda. O que me chateia, a doutora está ali bem dentro disto, o que me chateia, quando é está ali um... E o coordenador do centro de saúde não sabia? Doutor, A minha indignação é essa. quando é? A doutora sabe isto também como eu. Quando é para pôr um ar-condicionado, aquilo já tem barbas. Tantas vezes, ninguém dá um passo. Depois até é um passo que gasta-se, poupa-se no farelo e gasta-se na farinha. Primeiro estava lá ligado e o ar-condicionado não funcionava. Ligado à luz elétrica, aquilo era um motor que não funcionava. Ligado à luz elétrica é gastar eletricidade. E agora ligar gastam água. Agora gastam água. Mas vai funcionando. Daqui a pouco vai dar o web. Eu nunca tinha visto. Mas vai dar. Nunca tinha visto um Daqui a pouco dá o ar-condicionado. web. Daqui a pouco dá o web. Basta. Daqui a pouco dá o web. Ó doutor, daqui a pouco dá. Basta haver uma falha de água, dá logo o web. Mas quer dizer, para pôr isto direito, uma coisa que deviam pôr direito. Não, ninguém se preocupa. É reuniões, venha um técnico, venha outro. São tantos engenheiros que eu já nem sei o nome dele. Aqui uma questão de lá na Caprina, que isto é mesmo lá na Caprina. A Liga Portuguesa fez, pronto, com as UECFs, para todos. Ponto final. Há algum problema? Há lá tanto espaço, até lá uma sala que só é utilizada de quando o rei faz anos, não sabe, aquela sala, lá há tantas salas para isto. Porque é que o indivíduo não teve conhecimento, amou, coitadinho do indivíduo. Também lá para o dia 14 de junho vai de vela, lá com a velha eleições para o dia 14 vai de vela, até um dos pais vai lá ao andamento, ou chegar um indivíduo agora no mal já dar uma volta. Agora, mexer com a saúde ao mar, eu não soube, olha, não soube isto, não faço. Agora, houve aqui uma coisa na cama, eu não soube não, olha, você disse que se disse, não, como soube, coitadinho, quer dizer, a se brincar com a saúde, pá. Brincarem com a saúde, não, o que é que tive de fazer, doutor? Fazer uma coisa que se tem de fazer na Câmara. Primeiro, perguntar se há outros protocolos iguais a estes. Se souberem, então vamos estar mal. Em segundo lugar, até porque também aproveitei numa conversa de caráter pessoal, até falei ali com a doutora. Ouça, disponibilizamos da Câmara, porque temos instalações para isso, disponibilizamos da Câmara, falei aqui com a doutora, por acaso até nem falei consigo, tivemos dois a mesma ideia, por acaso foi isso. Tivemos dois a mesma ideia. Disponibilizamos a Câmara, que é aquilo para aquilo que nós estamos cá, para saber todos. Está aí, sabemos todos, doutor, não fazer, digamos agora, política como isto, agora, tive de fazer este e-mail, porque tive de mandar isto primeiro, porque deve ser tratado igual aos outros. Ficasse aqui registrada a minha indignação. Você é da Liga Portuguesa contra o Campo, vem aqui prestarmos um serviço na boa fé. Você é da Liga Portuguesa contra o Campo, que não tem nada a ver com isto, vem aqui, quer um protocolo, e no fim, eu deixo ficar mal na fotografia, digo que parece uma terra de sei lá de quê, quer dizer, você quer dizer, até me pedir, até me ligar para fazer isto e tal, e isto até é bom para todos. E afinal o homem aqui parece desculpa de chamar, parece um banana calma aqui neste meio, no meio, mas só lhe dizer é que acontece isto, nunca vi lá nenhum, e portanto quero saber se há protocolos iguais, se houver iguais, vamos a quem de direito fazer assim, também queremos, porque no qual há IBC não há Antónios nem Toninho, é assim, tem de ser. Fizemos isto e temos de fazer. E se de facto são todos iguais. Disponibilizamos um espaço da Câmara para que se tenha esse serviço que reconhecemos todos, é importante para as pessoas. E portanto, pomos a Câmara à disposição, já coitados, não há disponibilidade lá num edifício tão grande, temos nós disponibilidade. Só porque ele não teve conhecimento, não há disponibilidade, brincar com coisas sérias não dá. É só isto que eu queria dizer, não é? Eu acho que cada um corresponde a por si, está a ver? Eu costumo responder por mim. É nisso que eu penso, que não vamos estar aqui agora a brincar, até porque temos cá o centro de saúde a funcionar bem, menos o ar-condicionado tem de ser ligado. Eu nunca vi, mas aqui tem de ser ligado. Pronto, eu nunca vi. Ou ter um ar-condicionado em casa e ter de andar com a mangueira, é só. Mas sinceramente, poupa-se na farinha, gasta-se no farelo. Mas certeza que a culpa, deixe-me só fazer um parte, certeza que a culpa não é dos engenheiros.
Não quem podia. fez os Ela morre negócios sempre solteira. devem estar mal calculados e onças. Ela infelizmente morre sempre solteira. Já vieram para aí, a doutora sabe, já vieram seguramente para aí um sonho. E depois ninguém sabe os nomes dele. E depois vem um e vai arranjar, e depois vem outra empresa e vai compor, e a empresa compor e cada vez fica pior. O que é certo, teve lá uma altura, doutora, teve lá uma altura que estava ligada à eletricidade, estava ligada, não estava, doutora, dava algum ar-condicionado, doutora, dava algum ar, estava ligada à eletricidade e o ar-condicionado não funcionava. Quando abriu já estava variado. Pois, claro. Já não funcionava. Nós articulámos, fizemos um protocolo, sim senhor, que mais aparecer, e agora, não. Posso só fazer Faça, uma- faça. É o seguinte, isto até diz um bocadinho a respeito duas áreas. Eu gostaria de saber, face a umas recentes declarações do Sr. Presidente, em que a Câmara vai continuar a distribuir cabazes semanalmente a famílias necessitadas, como é que uma criança na ilha se passa fome. Gostaria de saber se a Câmara não é parceiro do plano alimentar. Somos parceiros e é nesse âmbito que nós estamos a articular, a doutora agora está aqui. Quem ler isto pode até pensar Mas que quem o PAV... ler isso é verdade, que nós estamos a fazer esse serviço. Calma, Presidente. Pode pensar que o PAV não está a trabalhar bem, que está a ser gerido pela Santa Casa da Misericórdia. O PAV neste momento tem 212 famílias, agregados familiares a ser portanto, acompanhados, a terem cabazes. Esses 212 agregados... Está a ser muito bem gerido, doutor. 21 portanto, beneficiários no Está a ser muito bem A cantina gerido. social, que estava para 65 refeições, já foi aumentada Já passei. para 100. Doutora, se Só isso tudo está muito 39 bem gerido. está a Muito questão- bem gerido. Mas sendo muito bem gerido, com a nossa ajuda, melhor gerido é. Pronto. E isso é o que eu pergunto, porque pelo que eu li, a Câmara faz distribuição. Então está a fazer uma ação paralela ao Nós PAV. estamos a articular esse serviço aqui que a Não. doutora quer que faz a ponte Com com o PAV? o PAV, no Mas sentido acho de que passar não. isso para o PAV. Mas vão passar para o PAV? Claro, Nós, vamos. quando surgiu pela primeira vez esta questão, foi conversado Nós o que é que reunião do fizemos, programa alimentar doutora? este Desculpe uma assunto. expressão, deixe-me só aqui E dizer. foi remetido Nós um fizemos uma ofício à coisa Santa que ninguém Casa teve a arte de fazer, para que é os produtos que agilizar. acabam a 7 dias e pessoal, se ninguém ter, que não se venham aproveitar. Eu também não quero aproveitar da pobreza, que não quero é pobres e miséria. E portanto, depois de termos esta arte, também damos a quem faz este serviço, não temos problema nenhum. Eu já disse uma vez aqui à doutora, eu às vezes é que precisava de ir a essa reunião e sabe, porque vocês lá tratinham, nós sabemos que funciona bem, sabemos que funciona bem, mas têm de ter a arte de trabalhar, ir ao terreno e dizer assim, às grandes superfícies, uma vez era assim, os produtos 7 dias, venha, e dar e receber, e essas coisas todas, não é depois, nós arranjar o serviço, e depois vêm os outros à boleia, não sei o quê, isso não importa, sabe o que é que me importa? Importa-me que de facto, doutora, vou repetir, funciona muito bem esse serviço, mas o nosso também funciona bem. Não estou a dizer O mesmo. PAV tem uma carta E eu nunca da Câmara fui, Municipal doutora, de Viseu quero-se dos olhos, você entende e acredita em mim, sobre este nunca fui a casa nenhuma, eu. Não, isso não Tá? importa. Sr. Nem vou, Presidente. eu não Eu estou a falar não quero votos, já eu estou a falar de uma instituição que ninguém queria o PAV, ninguém queria gerir o PAV. Doutora, E a Santa Casa pediram para gerir o PAV. A Santa Casa aceitou. A Santa Casa está a acompanhar as Doutora, famílias. deixe-me só dar uma explicação que vem de Todas encontro. as famílias que necessitarem realmente É acabar, pertinente o que está a dizer, mas repare. estão a dar Doutora, saída. é pertinente o que está a Portanto, dizer. eu penso que é Mas espera aí, necessário ainda haver estou à duas espera de coisas uma paralelas. resposta, estou à espera da resposta e acho que funciona melhor em conjunto do que paralelas e funciona muito bem, o serviço que a senhora está a dizer, muitíssimo bem. Só que pus aqui essa situação à doutora para enquadrar, para deixar de ser a Câmara, até porque fica sem custos, digamos, do transporte, não sabe? Ainda estou à espera desta resposta, Sr. doutora. Eu estou à A espera. Santa Casa tem essa Certo, doutora? Estou enganado? Não, Então, quando isto surgiu, isto já puseram aqui para há 3 meses, seguramente. ou mais. Ou mais. Já foi Lembra-se de foi falarmos por já. altura da Eu campanha pus de o problema, a mim não me Foi quer. na altura da campanha de Desculpe lá, não quero cá nada para ser Tive aproveitamento, reunião até porque eu nunca com fui à o parte. nessa Doutora, sequência- articulo para isto ir para lá, porque não gastamos. Sabe que levar às casas, gastámos gasóleo, porque aquilo foi a identificação dos seus presidentes de junta, que me disseram assim, na junta tal, é isto, e lá vamos iogurtes aos montes. Aquilo até são aos montes, doutor, mas é aos montes. Está a ver? Aquilo é acabar, aquilo dá trabalho, a pôr, a chegar a ligar cabo, a substituir em cabazes, a dar a lei igual para cada um. Este trabalhinho, para quem tem este,
Que funcionar em escala, Sra. Doutora, como vês, funciona muito melhor, é muito mais rápido, não digo muito melhor, mas funciona rápido. Há algum problema em articular? Agora, só pus esta questão a quem de direito e não tenho resposta, porque senão estávamos a fazer este serviço. Por isso eu digo que eu fiz. Está a ver? Há qualquer coisa que de facto não funciona, porque isto às vezes há assim uns bitites e não funciona. Aproveitados para a cantina social. O CAC envia já 23 produtos diferentes para o PAV. A assessora do seu provedor, a doutora Fátima, na sequência da reunião que tivemos no PAV, na sequência do que foi lá debatido e do que ficou em ata, que está em ata, chegamos à Câmara, coloquei o Sr. Presidente ao corrente das dúvidas do PAV e disse, veja, a Santa Casa se quer ficar com isto, que fique. Foi uma comunicação para a Santa Casa, telefonei à doutora Fátima, enviei por escrito, não tenho. Por escrito, e já fizemos outra reunião do PAV onde isto não foi levantado. Para perguntar se queria ficar, qual era a articulação que queria fazer, se queria que fôssemos nós, junto dos fornecedores, intercedêssemos, se queria a nossa colaboração no transporte. Fazer na mesma dentro da superfície, sendo assim, entregar na cá, na entrega, não há problema nenhum, qualquer é o serviço. A doutora, o que eu quero é que as pessoas sejam o serviço. Agora, nunca tive dúvidas que funciona, não é bem, muito bem. O serviço que a doutora está a falar não funciona bem, funciona muito bem. Como o nosso, todas as segundas-feiras, funciona muito bem. Dentro da identificação que nos der e mais dos que aparecem, damos. E nunca disse aqui os nomes, nem digo que eu não sei. Eu não sei, porque eu nunca lá fui. Não gosto de ir lá, porque não gosto. E já me disseram, tenho a ver quem. Não, não vou. Se fosse ver uma coisa bonita e tiver uma casa nova e gente com dinheiro, mais, agora ver pobres, não. Era o que faltava. Era o que faltava. Existe um PAV em Vizela que está... Não, é evidente. E que já o seu provedor disse essa frase, lembra-se? E disse a verdade. E para mim ninguém a contestou. Lembra-se, doutora, quando eu dou uma entrevista em Vizela, ninguém pode passar para. É verdade! Ninguém a pode contestar. Porque existe um PAV. Está a perceber? Exatamente. E que neste momento, segundo eu tenho conhecimento, são 100 sem refeição. Aumentaram para 100. Não há razão de fundo para isso. E Deus me livre de estar aqui a pôr o trabalho que a Câmara teve para conseguir que o parceiro do PAV, Santa Casa da Misericórdia, ficasse com o PAV, o Programa Alimentar. Só queria ficar com está muito bem gerido, está muito bem gerido. Agora, quando quiser, doutora, fica a saber. Doutora, tem alguma responsabilidade nisto? Doutora, diga-lhe que quando quiser, na semana a seguir, doutora, na semana a seguir, quiser, esse serviço vai para lá. Como viu, está aqui. A ver, doutora, quando quiser esse serviço, é posto lá, porque traz-nos vantagens. Porquê? Não andamos ali com capazes. Tem os números, tem de separar os produtos que vem à noite, não dar ali para este, para aquele, para aquele outro, forma um serviço em escala, já tem de fazer para o. Não gostava muito. Vamos ao período da ordem do dia. Proposta de 7 modificação. Vitor, doutora, quando quiser, essa espera, já há 3 ou 4 meses que já não vejo no sol. Eu já fui a reuniões, você já voltou a questão colocada. Essa é a proposta de modificação dos 2013. Facilmente se consegue perceber que não há uma relação significativa, contudo tem o objetivo de criar condições de análise concreto para fazer o pagamento dos bombeiros, apesar de termos cerca de 16 mil euros na própria preço, vamos fazer um reforço de 70. Neste momento estamos a pensar em pagar 76 mil, especificamente por este subsídio, que será objeto de discussão no ponto seguinte. Além disto, são alterações meramente pontuais. No que toca, por exemplo, à questão do PPI, podemos dizer que se retirou cerca de 26.350 porque terminou a requalificação da rua das Tachoeiras e o respectivo obra envolvente e que os valores eram soberantes. Depois, temos também aqui a retirar em outros, no âmbito pessoal, foram retirados 15 mil euros no que toca ao pessoal de pobres, para ocupacionais, e foi reforçado no pessoal em qualquer outra situação, tendo em consideração que era necessário fazer um reforço a nível da remuneração dos estagiários do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Importa ainda acrescentar por aqui um reforço no que toca ao outro material, para máquinas de jardim e a conservação de equipamentos, tanto numa como noutra vertente, sobretudo para extintores, na altura da revisão anual, e que genericamente são estas as principais alterações. Punha a votação, quem vota contra, quem se abstém, 3 abstenções.
suposta atribuição de financeira de área humanitária de bombeiros de Isel, faz favor. Nesta matéria, e já agora a propósito do ponto seguinte, fazia dois detalhes. Primeiro, sim, mas só quanto, digamos, à orgânica do apoio. Sendo certo que eu acho que vocês, quando fazem essa proposta para pagar uma parte este ano e uma parte em 2014, eu acho que era mais sério assumirem só nesta proposta o que vão pagar este ano. Estar a dotar subsídios este ano para pagar uma parte no próximo ano, acho que não é muito sério. E, portanto, eu acho que se o PS este ano só vai dar aos bombeiros 76 mil euros, fazia uma proposta para 76 mil euros. E, no caso, a proposta seguinte fazia a mesma coisa. Exatamente. Portanto, acho que era muito mais sério em termos de... Não é sério... Acho que era mais sério fazer a proposta desta forma, até porque, reparem, se até setembro o PS andar a fazer propostas para entregar subsídios às coletividades para pagar em 2014, temos que convir que não é correto da parte deste Executivo estar a assumir compromissos para dizer que deu, quando no fundo vai pagar apenas no próximo ano. Portanto, acho que isto não é correto. Foi isso que eu disse. Portanto, ou seja, eu acho que esta proposta, se o Executivo apenas vai pagar este ano 76 mil e não os 114 mil, fazia uma proposta para os 76 mil. E se, entretanto, conseguisse até lá pagar mais, portanto, eu peço. Quanto ao valor, eu continuo a dizer, até porque já tive uma reunião com a direção, que o valor anda à volta dos 400 mil euros. Eles argumentaram que quando têm compromissos assumidos, não votados em reunião de Câmara, fazem o quê? E depois assumirem com o Executivo esses valores, colocam imediatamente esses valores no orçamento da direção, é isso que eles fazem, e portanto estes 114 mil são apenas uma parte dos tais 400 mil euros que eles afirmam que a Câmara deve à direção dos bombeiros. É a sua opinião, vou responder. Essa é a sua opinião, a nossa é que devemos pôr os 76 e pôr para o outro, que é aquilo que articulado, é o que está aqui. E, portanto, temos divergência de opinião, aceito a sua opinião, aceito. Mas entendo o critério. Acho que o termo que utilizou a seguir, não disser, mas é, como é que você utilizou o termo, disser, depois outro termo, acho que o termo é mais bonito. Aceito a sua opinião, mas a nossa é esta. Mas entendo que, de facto, está hoje a assumir compromisso para 2014 que não faz sentido. Eu se articular a lei, o doutor, já fiz parte. Se articular numa conversa informal ou formal ou institucional, de que este ano não sei quanto e para o ano não sei quanto, acho que devo pôr, senão não tenho palavra. E portanto, se as coisas estão aqui, em primeiro lugar, sobre esta matéria, este tipo de subsídio está correto. É aquilo que se entendeu e se falou correto. E portanto tinha de pôr. Quem fosse ano eleitoral, quem não fosse, porque se não fosse ano eleitoral não estava a dizer isso. Não tinha isso, éramos executivo, se houvesse mais um ano de mandato, sim, senhor. Acho que era diferente agora. Acaba agora o mandato e acho que esse compromisso para 2014. Este é aquilo que nós articulamos. Não parece muito correto. Só fazer uma nota sobre isso. Acho que é pertinente esclarecer que estamos a falar de 38 mil para o próximo ano e este ano o valor de 76 mil. Isto é para explicar uma coisa. Se o Sr. Vereador tivesse analisado com alguma novidade, ao longo do ano passado não veio o horário dos 38 mil. Por isso que já quer dizer que nós fizemos um contrato, entre aspas, a 3 anos, onde eram 38 mil no ano passado, 38 mil deste ano e 38 mil do próximo, conforme o que a Câmara tem vindo a fazer, só que este ano colocou o ano passado. Inclusive, quer dizer... Entenda desta forma, vocês vão dizer que deram 114 mil, quando na verdade não vão dar. A única coisa, se você me perguntar, é que não vamos falar de política. 76 mil euros. Não vamos falar de política, mas vamos falar do seguinte: se você num debate me perguntar quanto é que deu aos bombeiros nesta matéria, neste subsídio, eu digo assim, doutor, Vitor, estão pagos 76, demos 76. Não, 76, mais 3 anos, estamos bem. Para o ano,
Se pudermos dar mais, cá estaremos, mas está ali já 38. Transferências da Câmara para este ano são 165 mil euros. A Câmara vai transferir. Para além do valor que costuma ser votados, que foram votados e que a Câmara tem vindo a assumir, importa dizer que em março a Câmara Municipal de Lisboa transferiu 38.841 euros que se repetem em junho, que se repetem em setembro e que se repetem em dezembro. Mais 38 mil euros que se repetem agora entre junho e julho. O que quer dizer que Eu fazia a proposta para 76 mil euros. não, quer dizer que a Câmara Municipal de Lisboa neste momento Para 76 mil euros. Mas é nosso está a fazer diferente. mais transferências efetivamente e está a consolidar as contas junto das associações. Os 76 mil euros podiam não ser Sim, pagos. não, mas nós para fazermos Mas eu acho agora que- vamos Mas eu parto desse princípio. Mas Eu eu parto parto desse princípio. Eu parto desse princípio. Fazemos logo com as instituições Mas a quem eu nós parto desse trouxer, princípio, oh parto desse doutor, com as princípio. instituições a quem nós Com trouxer, o fica calendário a falar com pagamento. o calendário e é Eu parto naquele desse período que princípio. acabou. E E não há avançamos aquela- com e só trazemos casos suficientes que possamos pagar. De resto não trazemos. Que não vale a pena trazer cá promessinhas e trazer cá 2 milhões e fica tudo regalado e depois vemos 2 milhões durante 20 anos. Não temos cá coisas para pagar. Para pagar. Então ponho a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Posso pôr já a segunda, dando-se mais ou menos o critério que era o mesmo. Já, mas neste caso, Faça por há aqui uma questão diferente. se quiser, tem Tendo em perguntas a fazer, conta, faça. tendo em conta que o montante São 4.500. a votar 4.500 para este ano. 4.500. são 9 mil euros, 4.500 este ano, 4.500 para o próximo. Portanto, quanto a essa questão, volto a dizer, a proposta devia ser 4.500. Por isso é que eu entendo que A questão não é essa. Exatamente. Só para fazer uma Diga. referência. O edifício está a ser construído em duas fases e a própria associação Essa sente a explicação, necessidade de ter se calhar- alguma consolidação. Isto é, sabe que está Para praticamente negociar com os criadores. para negociar com os jogadores, mas é para fazer uma Mas, construção acho que é e possível. saber que pode ir construindo e que pode ir avançando Não, com é o projeto. para ter, Caso não para acabar tenha o projeto. essa mais-valia. Caso contrário, não tendo esta Eles vão mais-valia, acabar a não parte. vai negociar. Eles vão acabar a parte de baixo e querem também acabar a parte de cima. Sim. E tem que ter algumas garantias Aqui para o ano este- que, pelo menos, tenha essa que consegue com essa acabar a parte A de cima. obra. A obra. De qualquer forma, Foi essa- há foi uma essa a questão, intenção nós do- também achamos que, nesta altura, uma altura em que a Câmara ainda tem muita coisa para pagar, muita coisa para pagar, o resgate financeiro ainda não está aprovado, acho que é um valor muito elevado para a Câmara, neste momento, poder despender. Portanto, achamos que este valor é, de facto, muito exagerado e votaremos contra Sim, esta senhor. proposta. Só para dar uma nota sobre isto que é importante, o investimento que neste momento a Câmara está fazendo proporcionalmente à sua obra, pode-se dizer que é das instituições que menos recebeu dinheiro para infraestrutura. Isto quer dizer que, Não se de uma forma geral, nós tínhamos Não se as contas que tinham sido feitas proporcionalmente ao investimento num todo e neste caso concreto o investimento não é assim tão significativo. É uma ajuda importante. Esta ajuda não deve ser vista apenas e só como uma ajuda para a infraestrutura em si, mas para a dinâmica que é necessário dar ao audiovisual e para as Estou a ver o pessoas contrário. como um todo, que de certa forma, É verdade. aí vão ser Nós Estou a ver o voltamos- mestre do nós- programa não tem Mas praticamente repare, nada. nós voltamos à mesma questão. Como é que o fornecedor tem uma fatura em atrás da Câmara de 2008, em que para esta associação a Câmara transfira 4.500 euros de multa. tem um futuro É evidente que- de 2008 que ela está no painel. Pronto. E enquanto Mas está em o atraso, governo não mas está em desbloquear, atraso. nós Mas a não culpa não é do podemos governo pagar. agora. A culpa não é do governo. A Câmara está de socorro Rápido. ao governo. A culpa não é do governo, a culpa é da nossa Câmara. É a nossa nesse caso. É a nossa. doutor, Não é do vamos governo, a aqui culpa. vou dar uma comparação. Porquê é que o Mas senhor não é do paga em mim e governo. paga em mim não paga? Porquê é que eu pago em mim e os bancos não pagam? Diga lá, porquê é que os bancos não Deviam pagam? pagar, deviam pagar. Não, então lá está. Mas isso é outra questão. Isso é uma questão completamente Porquê é que os diferente. bancos não pagam e nós pagamos? Diminuía os anões, punha os bancos a pagar e a receita era a mesma. Isso concordo. Olha, ó doutor, diminuía-nos a nós, põe os bancos a pagar e a receita era a mesma. Você que é economista, é ou não é? A receita se calhar não era a mesma. Então é a mesma coisa. É quase, olha, é quase como você está a dizer isto, que é assim, para ser populista. Lembra-se dos Estados em Portugal, tinha todos, e esses em ser os Estados eram hospitais. Sabe uma coisa, se não fizesse os Estados, em Portugal é boca de carteira de pau, nem havia Estados, nem hospitais. Acredito? Nem havia os Estados, nem os hospitais. Vamos a fazer ao tempo. Acredito que não é preciso ter, é que a operação é igual, é externos e não sei o quê. Aí, mas nunca teve apoio praticamente nenhum, doutor.
nunca teve, isto é Eu penso que excepcional. o melhor apoio que se pode dar à AMAS é por o Rui Vizela realmente. E eles estão a trabalhar, ó Soutora, mas tem uma dinâmica, Soutora, mas se os acompanhar, Soutora, mas vai ver, isto não é mesmo assim, Soutora, não é, mas ó doutora, mas bem em conta o que está a dizer, olha que eles têm tido cuidado de ir por aí acima, têm feito o excelente, veja o trabalho deles. O Rui veio tinto, estes dias veio tinto. Foi a Setna no sábado, foi ao local. O despejo foi, nós estamos atentos. Não, estamos atentos, olha, por exemplo, mandei o CEP, Estamos atentos. não bem qual, olha, foi na sexta-feira veio um aceite no chão, mandei lá o CEP, Veio uma descarga, eu posso informar, veio uma descarga de um tubo que está escondido e entretanto foi feita uma procura, já encontramos o local e o tubo onde ele está e vai ser feita a queixa no sítio concreto e específico. Para além disso, telefonámos nós e mais 2 pessoas de Vizela para o SEPNA e o SEPNA veio ao local e teve a averiguar o que efetivamente na aceite no chão foi... Para além disso, importa acrescentar que a Câmara Municipal de Vizela já teve 3 reuniões nas Águas do Noroeste para avaliar a questão da estação rotatória no norte, acima do rio, e que efetivamente, neste momento, fora estas descargas pontuais, o rio nada tem a ver com o que estava anteriormente. Logicamente não vamos conseguir resolver tudo de um momento para o outro, porque o fundo, efetivamente, é onde acaba por repousar grande parte dos problemas. Contudo, é fácil de verificar, tenho aqui uma fotografia até já que se fala no assunto, que depois do açude, há cerca de 15 dias atrás, o rio estava limpo. Depois do primeiro de açude, no chalé. Tenho aqui uma fotografia. Sim, estava limpo. Então no sábado, na sexta no sábado, houve uma descarga. Mas vamos votar este ponto. Quem vota contra, quem se abstém é aprovado. Proposta de asta pública mercado municipal. Tem alguma coisa? Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Proposta de doação de equipamentos para a loja social. Quem vota contra, falar. Quanto à loja social, também estranho um bocado a Câmara, dado que existem muitas instituições de gestão da igualdade social em que podiam realmente tornar-se parceiros e, em vez de abrir a loja social no edifício da Câmara, dado, por exemplo, o exemplo do Centro Social Paroquial de São Paulo, que tem uma loja social, podiam, não sei se fizeram ou não contactos, também é uma pergunta, fizeram ou não contactos com alguma instituição, ou o Centro Social Paroquial de São Miguel, ou a Santa Casa, ou outra instituição que pudesse gerir esta situação, dado que São Paulo tem uma loja social no seu Centro Social Paroquial. Doutora, como é que foi? Nós não equacionámos a parceria com as IPSS porque este era um serviço que nós já dispomos, só não estava estruturado da maneira que está agora. E este apoio que nós damos agora de uma forma mais regularizada, já o prestávamos. Nós já cedíamos mobiliários, roupas, etc. E temos a parceria das IPSS, nomeadamente, já tínhamos antes, para a lavagem de equipamento. Quanto a esta questão de loja social, eu recordo que há outras, a Junta de Freguesia de Santa Eulália tem, a Junta de Freguesia de Tagilde também tem. E estranha-me um bocado esta postura da senhora vereadora quando foi ela, que eu aqui manifestei até contra a minha vontade, sugeriu a colocação de contentores para roupa na cidade, que é uma coisa que achava desnecessária, tendo em conta a existência das IPSS no Conselho e da proximidade de relacionamento com as várias entidades que recebem roupa, calçado, brinquedos, etc., porque estes contentores não recebem apenas roupa. E quando foi uma defensora dessa instalação que contraria o que defende agora, porque os bens deveriam ser entregues às IPSS, mas o que é certo é que o serviço que nós prestamos com a loja social, à qual agora demos um nome, porque dispomos de um espaço onde as pessoas podem ir e ver as coisas como elas estão e não ir ao nosso armazém, que está lá em Fias, ou ir ao Matador, onde tínhamos mobiliário. Temos ali um espaço onde os bens estão próximos. Sim, é muito mais cómodo para as pessoas. Portanto, foi apenas, quase como sistematizar a informação, foi colocado no mesmo local. Tem a ver com roupa e com calçado e com brinquedos. A loja social, para além disso, tem mobiliário que não cabe nos contentores, porque se calhar se coubesse também ia propor que se colocasse contentores para mobiliário. Não, não questão disso. A minha proposta de contentores
para as pessoas colocarem a roupa e calçado. Não tem nada a ver com a Câmara abrir uma loja social, não tem paciência. Eu acho que isso podia depois haver uma parceria com Se a loja social está em funcionamento no para a horário abertura da específico, loja social numa IPSS. Só fiz essa pergunta dado que Santa Eulália, o Centro Social Paroquial Santa Eulália, tem uma loja São social. Miguel também presta este serviço, sem esse nome. Sem esse nome, A Misericórdia tem também recebe equipamentos e também fornece às pessoas que necessitam. A Junta Os de Freguesia contentores da também Gil, não precisa a todos e que Junta não de falte Freguesia nada. da Gil Então, os também contentores bem e nós colocados. também. Portanto, Pronto, não se relacionou essa parceria nem é praticamente necessário. Podia-se juntar todas, a vez estou como o livro todo diz, a vez todas juntas numa só. Mas pronto, mas está assim, cada um. Mas A relações. ideia era exatamente essa. É Mas que cada um em tem vez as de suas cada É um funcionar em escala. Mas é assim. tentar cuidar das almas dos pobres, que também tem direito a voto. Que é. Haver uma rede, de facto, de assistência social Mas há. eficiente. E há. Que tratasse com dignidade E não nessa Só matéria, diz ela, não pede graças a por causa ninguém. da Câmara, por causa da Câmara. Ó doutor, nessa É o pecado matéria das diz juntas ela, de não freguesia, pede, que não não quer pede. estar junto Não. dos pobres. Então é o pecado das IPSS, Doutora. nomeadamente quanto à distribuição de Mas alimentos. a questão que Porque sabe a doutora que, por Scarpa exemplo, colocou. os centros sociais e paroquiais, não é? Por exemplo, Santa Eulália, a Junta de Freguesia de Santo Adrião, não sei se também tem esse apoio, também prestam pontualmente apoio alimentar a famílias. E, no entanto, existe o PAV, certo? E, no entanto, o Centro Social de Santa Eulália presta esse apoio a pessoas da Freguesia de Santa Eulália. É extra-PAV. Não é? Mas não é a única, E São Miguel também o faz, não é? E todos acolhem. Mas aqui também há outra questão, mesmo do lado dos utentes, que há pessoas que às vezes as relações de proximidade na freguesia, pelo facto de conhecerem e a vergonha, até faz com que não peçam a ajuda ao vizinho e peçam a alguém mais distante. Por uma questão de sigilo e de à vontade, percebe? Há muitos que preferem não ir a um presidente de junta ou ir à IPSS, à caridade e viram. Portanto, eu acho que nestas questões a multiplicidade da oferta não é problema, porque nós somos um território tão pequeno e tão poucas instituições e a rede social funciona tão bem que as pessoas sabem quem E recebe somos e um quem recebe conselho que porquê. ajudamos toda a gente, Sabemos não pedimos messas a perfeitamente. ninguém nessa matéria, nós não pedimos messas. Nós Mas ninguém é um exemplo. Não pedimos messa a ninguém, Como funciona a rede. nós o que conhecemos aqui, como eu disse, não passa ninguém fala de dizer, de facto as pessoas são unidas e nessa matéria não pedimos mais. O povo é generoso. Agora, a questão de fundo é Mas arranjam muita organizem-se. gente nesta questão. É Organizem-se. preciso é Mas isto esta funcionar. questão dos apoios, se houvesse, ou se não houvesse esta vergonha, se calhar havia mais famílias a poderem recorrer à cantina social. Não. E há muitas que não vão, muitas que não Mas a vão. questão que por se está a vergonha. discutir não é vergonha ou falta de vergonha. Eu sei, mas A extrapolamos a multiplicidade conversa. de gente que gosta de dar, muitas vezes com Pessoas segundas bondosas. intenções como organizações políticas, estamos a falar das juntas de freguesia da Câmara, que Não tem funções. era bom que é de uma função vez social, por todas, uma de uma função vez por social. todas, se arranjasse Está uma na lei. estratégia de assistência a quem É precisa. competência, Que é? está na Lei 169. O quê? Competência das autarquias locais. É da competência? Competência das autarquias Não, mas locais. não Vai ver as precisa- competências na Mas área social, competência que cultural, pode ser desportiva, delegada. Competência que pode ser financeira, delegada. etc. A questão é Competência. organizem-se. Se Mas é estamos para dizer às comissões fabriceiras ou às juntas ou às freguesias, Mas a aos Comissão padres, Fabriqueira aos também- padres também fazem não, isso. não, quem faz isso é a junta de freguesia. Mas organizem-se, o que não faz sentido é o padre faz e está de facto mais perto das pessoas, mas é o padre, o presidente da junta dá-lhe jeito por causa dos votos, o presidente da Câmara também dá jeito por causa dos votos, a oposição se calhar também dava jeito de montar uma lojinha. Está a ver? Eu não sei se me estou a fazer. A intenção é claramente esta. Organizem-se. Isso é a sua Criem opinião, caos. subverte Criem os princípios. organizações que funcionam. Essa sua É isso que opinião está. subverte os princípios. Não Faz subverte. caridade com Não segundas subverte. intenções. Não. Nós não é. Não. Aliás, nós não é caridade. Caridade até é um termo que eu não eu entendi a gosto. sua Solidariedade. Então fazemos misericórdia com o dinheiro dos outros, porque o Presidente disse bem, o povo é generoso. Sabe, é solidário. Agora, se houver alguém que se aproveita da generosidade da solidariedade Está de acordo comigo, para não tirar temos messas a campanhas ninguém. eleitorais, Este conselho não pede messas a ninguém, nos conselhos vizinhos. Generoso é. claro, o povo. Você conhece o povo. também Agora, os quem companheiros, faz não tem questão de experiência. criar capelinhas para
para dar assistência aos pobres. O Obeis não. E a solução geral são vigaristas. Isso é minha. É isso que está em causa. Organização de equipamento da loja social. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Proposta de isenção de pagamento de zonas de estacionamento que é para as festas de lição. Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta de emissão de licença especial de apoio à Comissão de Festas. Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta de ocupação do espaço público, Comissão de Festas de lição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta de alteração de requerimento. Tem alguma pergunta que querem fazer? Não, mas por este caso. Explica, doutor. Assim, isto é claramente mais uma alteração do requerimento. Desde 2010 que a Câmara não encontra qualquer tipo de loteamento construído a país. As alterações já têm sobretudo o lote 4 e o lote 5, de um loteamento inserido na edição lineal. A alteração do lote 4 consiste na passagem de uma habitação de 2 pisos acima da cota soleira para um piso abaixo da cota soleira e no que toca à alteração da 5, o que consiste na alteração da localização do anexo e do seu aumento de diário. Após uma leitura atenta das plântulas, facilmente se consegue perceber, não em altura, porque não costumamos trazer plantas em altura, mas no que toca à questão das localizações. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Público. Não, faz favor. Depois da informação que recebi em relação às despesas da DT, a luz, e depois das explicações que ouvi, hoje continuo com muitas dúvidas. A minha dúvida principal era em relação ao volume de consumo e não propriamente à quantidade de dinheiro que se estava a pagar. É óbvio que com a subida do preço, o dinheiro que se vai pagar vai ser mais. Portanto, gostava de saber, era tentar fazer a comparação do consumo de 2 anos antes e o que já foi este ano até maio, junho. É possível mandar isso? Eu vou tentar, não posso confirmar em absoluto, porque isto é um conjunto de Fala ao faturas. doutor e depois quem conversa com a doutora vem comprar Daí o que é mesmo mal. que se chegava a um determinado. Doutor, liga-lhe, se faz favor, aqui o doutor liga à senhora, explica-lhe qual os meios que tem. Eu penso que será quantificável, vamos ver se temos esses meios. Também Claro, mas o trabalho que é feito é fatura a fatura de É 400 mil Pois, euros, claro, tem. tirando as respectivas Até taxas, porque os quadros ali está o existentes. fundo total e outro dia falou-se de vários, outro dia falou-se de vários Isto daí é muito trabalho, mas acho que é possível. Mas não se públicas, semipúblicas e essas coisas todas. Mas pode fazer o mesmo. Tem minuto. Olha, eu vi que surgiu de novo. Vou falar disso e vou fazer. Não.